William Afton, ouso dizer um dos maiores ícones dos videogames nos últimos 10 anos, ao mesmo tempo tendo uma participação extremamente tímida nos jogos onde aparece, onde as informações sobre os personagens são escondidas nas entrelinhas dos jogos de Five Nights at Freddy's, se escondendo nas sombras, e você, como jogador, deve ir atrás dessas informações para entender quem ele é, ou, no meu caso em 2016, ir no YouTube ver algum youtuber falando sobre. Sim, vai Corey, manda fala. Mas enfim, William Afton, Homem de Roxo, ou Homem por Trás do Ruim, chame como quiser, é uma figura de estudo pra mim. Eu, na minha visão como fã casual da franquia, pude ver a evolução de FNAF, e como as teorias foram surgindo, sendo quebradas, confirmadas, e fatos da história que a gente achava ser praticamente irrefutáveis, sendo mais tarde provados incorretos. E sim, Golden Freddy, eu estou olhando diretamente pra você. Até hoje eu não entendo essa desgraça. Lixo! Me desculpe, eu tô alterado, porque é burro! Mas o Homem de Roxo tem sido um personagem que durante muitos anos foi moldado pela fandom, alguns humanizando ele, tentando entender a mente do assassino, interpretando fatos da história de outra forma. Por exemplo, citando o fato dele se importar com a filha dele, a Elizabeth, insistindo para que ela não chegasse perto da Circus Baby. O que podemos dizer que não aconteceu assim como ele queria não, viu? E, sinceramente, a fandom conseguiu criar versões bem interessantes do William, como a de FNAF VHS, do Screamer McCrimpus, que retrata o William de uma forma que eu acho particularmente bem interessante, levando ao universo alternativo de FNAF, onde o William teria enlouquecido aos poucos devido à morte da criança chorona, e que o motivo para ele mandar de base as crianças do FNAF 1 seria uma espécie de válvula de escape para ele descontar o ódio dele em outras pessoas, já que quem matou a criança chorona foi o seu irmão mais velho, o Michael. Então, ao invés de machucar o próprio filho, ele acharia melhor descontar em outras crianças que, na visão dele, eram tão ruins quanto Michael, e elas frequentavam a Freddy's. Logo, ele poderia fazer o que quiser e encobrir os rastros, já que ele era o dono do lugar. E eu te digo, por mim, se FNAF não fosse uma franquia mais voltada para um público juvenil, seria uma ótima forma de um FNAF mais adulto, mais voltado para um público mais maduro. E não esse tipo de adulto, seus degenerados! E algo que pra mim é fato, e que mesmo que digam que não, eu creio que o Scott nunca teve uma história inteira de FNAF já planejada, e que originalmente a história estaria se guiando muito mais para algo sobrenatural mesmo, e que o William seria em si um assassino, em série, como todos os outros, com um passado que talvez daria um pouco mais a fundo essa motivação do porquê ele matou tantas crianças e por que ele fez tudo o que fez. E que apesar de forma alguma justificaria os atos dele, talvez daria algo mais palpável pra gente poder teorizar sobre isso. Porque nós, como pessoas normais, tentamos achar sentido nas tragédias, tentar achar uma explicação pro justificável, mesmo que eu te digo, às vezes simplesmente não tem. Mas sem mais enrolação, vamos nos aprofundar mais nisso e dizer quem de fato é William Afton. Bem, antes de entendermos como a mente do nosso vilão funciona, vamos começar falando sobre como tudo começou. Em FNAF 1 não temos menção nenhuma direta sobre o William, muito menos vemos alguma representação dele de fato no jogo, mas através dos jornais espalhados pela pizzaria que podemos encontrar, ficamos sabendo sobre um incidente ocorrido naquela pizzaria onde jogamos, onde é mencionado que algumas crianças desapareceram na Freddy's. E daí você pode ir juntando as peças, que aqueles animatronics que encontramos toda noite são as crianças que estão possuindo eles, e que algo ou alguém matou elas. Mas tudo isso muda em FNAF 2, com os famosos minigames, onde podemos ver no minigame Foxy Go 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 a primeira aparição do William Afton, que na época chamávamos de Purple Guy ou Homem de Roxo. Ele aparece olhando Foxy, enquanto ele vai animar uma festa onde estão várias crianças, mostrando que ele era presente no trabalho e que fazia parte daquele meio. E no segundo, bem, podemos ver o Freddy divertindo várias crianças, enquanto uma delas, uma única criança solitária, é deixada do lado de fora, enquanto um carro lentamente passa em frente do restaurante e para ao lado dessa criança. E de dentro sai um homem que nós já havíamos visto com Foxy. E esse homem roxo faz algo que, bem, mesmo o minigame não mostrando, já podemos esperar o pior. De uma forma rápida e mesmo que sem palavras, o jogo diz tudo o que precisamos saber desde o início. Que alguém que trabalhava naquela pizzaria, alguém que usava cores roxas matou uma criança, e um tempo depois matou mais 5, dando início a toda a tragédia que se viria a prolongar por décadas e mais décadas ao longo da franquia. Mas isso por si só não dá muita profundidade sobre os personagens do William em si. Até que... Em FNAF 3, temos a primeira faísca de uma personalidade real para o William, novamente através dos minigames.
Vemos em FNAF 3 Homem de Roxo destruindo os animatronics um por um, já que eles não podem ir até a sala secreta atrás do William. Mas até aí ok, nada que diga muito sobre a personalidade dele. Será? Entretanto, o último minigame, talvez o momento mais icônico dessa franquia, acontece. Após os animatronics terem sido destruídos, as almas daquelas crianças que passaram tantos dias e noites no escuro sozinhas, finalmente se veem livres e de frente com seu assassino. Mas agora, elas podem fazer algo sobre. Elas encurralam William num canto escuro, e no desespero ele corre até uma fantasia de Springlock que estava na sala, pois ele sabia que as almas não atacavam quem estava usando uma fantasia de animatronic. E naquele momento, pela primeira vez, vemos o primeiro e mais importante traço da personalidade do William: o ego. Ali, naquele momento, dentro daquela roupa, o que o William faz? Ele ri. Usando aquela fantasia, ele se sente intocável, um deus, pois ali, mais uma vez, ele conseguiu fazer tudo o que ele queria fazer, sem nenhuma consequência. Naquela hora ele deve ter pensado algo tipo... Eu matei aquelas crianças idiotas e nunca fui pego. E agora, mesmo elas tendo a chance, foi tudo em vão. Eu venci. Eu sou... O William de fato morreu, mas voltou logo em seguida, ainda consciente. Porém, ele não mais respirava, não mais tinha um coração batendo no seu peito. Ele virou uma criatura retorcida chamada Springtrap. E você, no terceiro game, tem que enfrentá-lo toda noite e tentar sobreviver, até que no final descobrimos que através de um jornal, a atração de terror onde estávamos trabalhando pegou fogo, e que aparentemente esse seria o final do nosso vilão. Até você clarear a imagem e ver que na verdade ele sobreviveu. E daí já faria bem claro, ao longo da franquia, um traço novo da personalidade do nosso serial killer, que é a persistência e determinação. Pois essa não vai ser a última vez que ele vai voltar a aparecer na história. É quase como se... ele sempre voltasse. Bem, normalmente agora nessa parte do vídeo eu iria falar de Five Nights at Freddy's 4. Entretanto, apesar do jogo sim ter o William aparecendo em algum dos minigames, e sim, ele ter envolvimento nessa parte, não é tão focado nele, mas sim na criança chorona e no próprio Michael Afton. Então, pra não me alongar tanto nessa parte, vamos pra um jogo que esse sim vai ser uma mina de ouro quando se trata sobre quem é o William. Nesse caso, Sister Location. A partir daqui no vídeo vamos ter uma mudança. Eu vou focar muito mais nos áudios do William Afton nos jogos, e como cada uma dessas falas fala um pouco mais sobre ele, mais até do que os próprios minigames. Afinal de contas, o Scott escolheu muito bem as vozes originais dos personagens, e ele pessoalmente dirigiu cada um desses atores. Em cada frase dita, em cada propósito, tem algo por trás, e muitas vezes acabam passando batido, porque a gente não presta tanta atenção em como e qual era o sentido original que esses dubladores originais queriam passar nas falas. Todavia, vamos começar. There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state-of-the-art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. O jogo se inicia com uma conversa entre o funcionário da Afton Robotics conversando com William Afton, e ele primeiramente começa o diálogo elogiando William. These are clearly state-of-the-art. Ele diz que as criações, vulgos Funtime Animatronics, são obras de arte, que tecnicamente estão muito bem feitos, prestando uma admiração ao trabalho feito por ele. Mas, logo em seguida, os elogios param, e o funcionário comenta sobre certas escolhas nos designs dos animatronics, se referindo aos espaços extras dentro de cada um deles. Ele mata. É o quê? Ele mata. É o quê? Ele mata. É o quê? Percebam, ele ignora completamente a pergunta do funcionário, como se nem ao menos ela tivesse sido feita. We were hoping that you could shed some light on those. Por motivos óbvios, ele não quer que ninguém saiba os reais motivos do porquê os animatronics têm aqueles espaços e aquele design estranho. Mas esse eu diria que não é o real motivo dele ignorar o entrevistador, mas sim o seu
ego. Ele cita as coisas que a Baby faz uma atrás da outra pra enfatizar o quão incrível é aquilo. E no final, da primeira frase, o dublador original, vulgo Paige Haywood, que aliás, eu vou falar dublador várias vezes nesse vídeo, mas enfim, dublador quer dizer voz original, vocês entenderam, enfim, enfatiza essa parte, right off her fingertips, pra mostrar o quão incrível isso é. Ele age como uma criança mimada, mostrando um desenho que acabou de fazer pra um adulto, porém, ele faz isso com um tom mais contido, com uma voz mais calma e suave, ao mesmo tempo, bem eloquente, pra mostrar a inteligência que ele tem. She can take song requests. She can even dispense ice cream. Aqui ele basicamente fica elogiando a Baby, ele diz o quão incrível que ele fez é. E novamente, pra reiterar, o dublador original enfatiza o até mesmo consegue fazer sorvete, mostrando que ele consegue fazer um robô que até mesmo consegue fazer coisas banais, como fazer sorvete, que foge muito mais do que um animatrônico deveria fazer, que é ficar parado, fazer gestos, cantar e tudo mais. Ela até mesmo consegue fazer sorvete. Durante essa conversa inteira, ele somente foca em si e no que ele fez, nas coisas incríveis que as criações dele podem fazer, no quão incrível e genial ele é. E no final, mesmo com o entrevistador reafirmando que não era aquilo que ele queria saber, e o que ele queria era uma explicação sobre as anomalias dos animatronics, o que ele recebe em troca? Silêncio. O William simplesmente não diz nada e a cena termina. Tudo isso mostra a mentalidade do William e o quão a parte da realidade ele é. Nesse ponto da história, ele já conseguiu safar de no mínimo 6 assassinatos, abriu uma empresa enorme e do ponto de vista das pessoas, ele é um intelectual, um homem inteligentíssimo, carismático e com histórico limpo. Ou seja, devido a tudo isso, ele desenvolveu um complexo de invencibilidade, onde ele se vê acima de todos e tudo que ele faz vai dar certo. O que vai mais ainda para alimentar o ego dele, ele aceita, ele adora. Tudo que é para elogiar ele, ele ama. Porém, se ele for ignorado, ou pior, se ele for questionado, é perigoso, porque daí ele se torna agressivo e ele realmente mostra suas verdadeiras cores. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. E em Five Nights at Freddy's 6, também conhecido como Pizzaria Simulator, temos diversas falas do Scrap Trap, a forma mais deteriorada do William Afton até então, quando ele nos ataca. E elas são provavelmente as mais importantes para esse vídeo aqui. Já vou deixar claro que não existe uma certeza sobre quem as falas do William são direcionadas no jogo, já que em si, pelo que eu sei, a identidade do protagonista de FNAF 6 é debatida até hoje. Mas eu vou levar em consideração só a minha visão, que é que o protagonista da Pizzaria Simulator é o Michael Afton, ou seja, são falas de pai para filho. Mas óbvio, você pode ter uma interpretação completamente diferente da minha e não tem problema nenhum. Também eu não vou analisar aqui o minigame do Midnight Motorist, pelo simples fato que ninguém entende ou tem um consenso sobre a importância do minigame na história, ou sequer quem que a gente controla no minigame. Eu já ouvi gente falando que é o Michael, já vi gente falando que é o William, e sinceramente, até onde me diz respeito, esse maldito aqui é a porra do Mimic, foda-se. Então, por favor, especialistas de plantão aí, me perdoem, o meu intelecto de primata não consegue acompanhar as teorias, foi mal aí. Ai, olha aqui, a esposa do William Afton. Bittersweet, but fitting. Essa fala deixa claro que o William tem uma certa noção que a situação em que ele se encontra, tendo que tirar a vida do próprio filho, de certa forma é trágica, ao menos de um ponto de vista geral. Por isso ele utiliza o termo agridoce, algo que não é necessariamente amargo, mas que também não é doce. Tá longe de ser algo bom, mas também não é algo ruim. Novamente, ele se sente triste por isso, de certa forma, porque é algo que veio dele, é sangue dele. Novamente, algo que ele fez. E por isso é trágico, pois ele poderia ser útil pra ele, por ser filho dele e tudo mais. E por ser algo excepcional que ele fez. Na visão dele, o filho não é tão diferente de mais um animatronic que ele fez, e que apesar dele ter a satisfação de tomar a vida dele sim, e provar que mais uma vez ele é superior a toda essa situação, e ele sente essa pena, entre aspas, por ter terminado como terminou, mas logo em seguida, ele quebra essa expectativa que a gente tem de achar que ele sentiu um pingo de pena que seja, pois ele diz apropriado. Ou seja, na visão dele, é esperado que ele, como um criador, desse fim a mais uma criação que deu errado, assim como ele fez com os animatronics de FNAF 1, e como ele fez agora com seu próprio filho. What a deceptive calling. I knew it was a lie the moment I heard it, obviously, but it is intriguing nonetheless.
Aqui o dublador entrega a fala com um ar de desapontamento, enfatizando a palavra enganadora como principal nessa primeira fala. Como vimos até agora, o nosso vilão é alguém com um ego enorme, que tem o seu intelecto como maior orgulho, e ele reage com desapontamento, pois na visão dele, é incompreensível alguém achar que poderia enganar ele com uma trama dessas, achar que ele não perceberia, ele se sente subestimado. I knew it was a lie the moment I heard it, obviously. Essa frase aqui é muito interessante, porque ela é dividida em 3, prestem atenção. I knew it was a lie the moment I heard it, obviously. A voz original divide a fala em 3 partes, pois ela quer simbolizar que tem algo diferente em cada uma, um detalhe específico no processo de absorver informações no mundo do William. Em inglês, é enfatizada a primeira palavra, mentira. Ele diz a palavra mentira como se fosse a coisa mais obscena do mundo, com um tom de ódio bem leve, reforçando que ele sente o seu intelecto e capacidade sendo questionados, algo que ele não admite de forma alguma, e o desapontamento da situação do convite ser falso, se tornando uma irritação que aos poucos vai aumentando. E essa parte aqui do The moment I heard it, obviously. Mostra como naquele momento William quer impor a ideia de que ele percebeu rapidamente que estavam tentando enganar ele, e rejeita isso como obviamente, tentando se colocar numa posição de superioridade a quem está de frente com ele, nunca aceitando que alguém se ache, nem que por um momento, melhor que ele. But it is intriguing nonetheless. Aqui ele tenta justificar o motivo de ter ido até a pizzaria do FNAF 6, tentando dizer que mesmo sabendo que era uma armadilha, a curiosidade dele fez ele querer ir mesmo assim apesar dos pesares. Daí você pode interpretar de 2 formas, que o William não sabia da armadilha, mas tenta justificar isso falando que era curiosidade, ou 2, ele sabia e mesmo assim quis ir pra ver o que ia dar. Independente da interpretação, o homem por trás do ruim sempre tenta ficar por cima. Fascinating. What they have become. Se lembra que aqui no vídeo eu disse lá que a entrevista do Sister Location parecia uma criança mimada mostrando os desenhos pra alguém? Bem, aqui é o oposto. Aqui o William se torna de certa forma uma figura paterna, como um pai. A voz dele aqui mostra 3 sentimentos: fascínio, surpresa e orgulho. Primeiramente, o William fica fascinado com o que aquelas crianças que ele matou no passado e os animatronics que ele projetou se tornaram, e surpreso por terem se desenvolvido da forma que se desenvolveram. E no final, ele sente, mesmo que de uma forma deturpada e perversa, orgulho. Orgulho deles terem sido úteis para ele, confirmado as teorias dele, terem se tornado criaturas tão cruéis igual a ele próprio. E acima de tudo, novamente, ele sente orgulho de ter um dedo dele nisso tudo. You may not recognize me at first, but I assure you, it's still me. Aqui vemos que o William conhece o protagonista, o que reforça a vertente que defende a ideia que em FNAF 6 controlamos o Michael. Mas isso não é tão importante aqui pro vídeo. O que realmente importa é que o William finalmente mostra um pouco do seu humor, mesmo que de uma forma tímida. Nesse. But I assure you, it's still me. Se você fechar os olhos e prestar atenção, você quase consegue ouvir o começo de uma risada. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Aqui o William, apesar de não necessariamente gostar de ter se tornado o que virou, ainda assim ele consegue ver humor na situação, vendo que ele de fato conseguiu concluir o objetivo final dele, e que era a imortalidade. Durante os livros de FNAF é muito mais bem explorado esse lado do William, de querer se tornar imortal, mas como eu disse, por ser um fã mais casual, eu não vou me arriscar muito e ir muito pra esse lado dos livros, mas o ponto aqui é que ele consegue ver graça nisso, pois sim, ele agora está irreconhecível do que era em vida, mas o interior dele continua o mesmo. Ouso dizer, agora ele é mais honesto, pois ele não esconde mais a podridão dele através de uma aparência de um homem carismático, mas agora a forma dele mostra ao mundo como a podridão dele interior agora passou pro exterior. Isso tudo pra ele, de certa forma, é uma tragicomédia. I always come back. Ah, essa aqui. Essa é a fala mais icônica do personagem. Você já viu ela 1 milhão de vezes, em 1 milhão de lugares. E com razão, porque, meu santo Deus, o homem é uma máquina. O cara simplesmente vira uma barata. É imorrível, mas ok. Zoeiras à parte, a fala só reafirma a determinação do personagem, a vontade de nunca morrer que persiste e guia ele junto com a curiosidade. Você até pode dizer que ele é um filho da puta, mas é inegável que ele é muito determinado. Referências a Undertale. Corre, porra!
Bem, existem várias outras falas do William em outros jogos da franquia, como o Special Delivery para celular, mas eu não vou levar tanto em consideração, pois elas são genéricas e abrangentes, falando de medo, sofrimento e como ele é ameaçador, e na minha opinião o Springtrap nesse jogo é quase uma caricatura do que o William é nos jogos principais, simplificando o personagem pra, ele é um vilão genérico que ele vai te matar e fazer mal, e olha, eu tenho uma faquinha, tenha medo. Enfim, por causa disso eu vou deixar isso meio de fora. Mas antes de terminarmos essa parte, tem um último áudio que eu gostaria de comentar. Aqui vemos quem o William é no seu interior mais pessoal e sombrio, um covarde inconsequente. Depois dos acontecimentos de FNAF 6, podemos ver o suposto destino do William, estando em um tormento eterno após a pizzaria do FNAF 6 pegar fogo. Nesse lugar, ele grita em desespero, clamando por ajuda do seu filho que ele tanto negligenciou, colocando seu orgulho de lado, implorando para que alguém o liberte. Mas aquele foi o destino que ele escolheu. Ele escolheu alimentar o próprio ego, ele escolheu se guiar pelo medo da morte. Até o último momento ele pensou que sairia como vencedor, mas quando percebeu que não era o caso, já era tarde demais. Bem, o William é um personagem muito interessante que dá pra falar muito sobre ele. Esse vídeo teria mais de 1 hora facilmente se eu continuasse falando, mas eu não vou me alongar muito porque eu já tô morrendo. Mas antes de você sair do vídeo, eu gostaria de pedir a sua atenção por um momentinho, já que você chegou até aqui. Esse foi o primeiro vídeo do canal, eu ainda tô ajustando algumas coisas, eu tô me adaptando, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo apesar de tudo. Ele deu muito trabalho, então eu ficaria muito feliz se você pudesse deixar o seu like, um comentário aqui pra dizer o que você achou, se possível. Vai ajudar muito. E também, se quiser ajudar o canal a crescer, por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos e tal, porque isso vai ajudar de uma forma que você não faz ideia. E aliás, já vou deixar claro, esse canal não vai ser focado em Five Nights at Freddy's 5 Noites com Frederico. Então fique à vontade para comentar outros temas de vídeo, podem pedir análise de qualquer personagem de qualquer mídia, seja de jogos, animes, desenhos e tudo mais. Vocês que mandam. Enfim, tchau tchau e nos vemos por aí.